Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Caça de javalis proibida? O IBAMA surpreendeu o agro ao suspender novas autorizações para o controle da praga nas áreas rurais. A gente vai tratar com detalhes deste assunto nesta edição. E mais, a Nova Zelândia vai começar a cobrar uma taxa sobre a emissão de gases dos animais criados dentro de fazendas a partir de 2025. A medida tem como objetivo atingir metas climáticas no país. Você vai ver também que o presidente do Banco Central afirmou que a economia da China preocupa. A gente vai entender o que está acontecendo com o gigante asiático e os impactos potenciais na demanda por commodities agrícolas do Brasil. E ainda, a senadora do agro rebateu Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que chamou o agro de ogronegócio. Supremo Tribunal Federal agenda julgamento do marco temporal das terras indígenas. Você confere tudo isso e mais a partir de agora no Hora H do Agro, que já está no ar. A Nova Zelândia definiu a data que entrará em vigor a primeira taxa agrícola para emissões de gases gerados por animais criados em fazendas. Esse imposto tem como justificativa o atingimento das metas climáticas do país e deve começar a vigorar no quarto trimestre de 2025. O governo neozelandês também revelou que em 2024, ou seja, já no ano que vem, os pecuaristas terão obrigatoriamente que apresentar relatórios sobre as emissões de gases do rebanho nas fazendas. O país se comprometeu ainda a cobrar a taxa dos agricultores no menor valor possível e trabalhar em um sistema para reconhecer práticas de sequestro de gases nas propriedades rurais, como a manutenção de áreas de vegetação nativa, o que poderia ajudar a reduzir o custo desta taxa ao setor pecuário. No site do governo da Nova Zelândia, o ministro da Agricultura, Damien O'Connor, afirmou que, abre aspas, o crescimento futuro das exportações de alimentos e fibras dependerá da demonstração de suas credenciais de sustentabilidade e que as decisões anunciadas estabelecem um caminho que dá certeza aos agricultores e aborda os sinais de mercado cada vez mais fortes do exterior sobre o clima. Ele também diz que, exigido pelo governo ou não, o setor agrícola terá que se adaptar nos próximos anos e reduzir as emissões, e que esta é uma realidade empresarial no século XXI. O setor pecuário do país não recebeu bem esta notícia. Uma organização de produtores de carnes disse estar consternado com o anúncio e que não há justificativa sólida para a fixação de preços ao produtor quando o setor está fazendo um bom progresso no cumprimento das metas de redução de emissões. Segundo essa organização, os criadores de ovinos e bovinos da Nova Zelândia estão entre os produtores mais eficientes do mundo e vêm reduzindo as emissões em 1% ao ano nos últimos 30 anos. A política de taxar as emissões, vai diminuir a produção e fazer com que outros países menos eficientes tomem o lugar e aumentem as emissões globais, destacou a Associação da Nova Zelândia. Vai lembrar que em outubro do ano passado, pecuaristas da Nova Zelândia foram às ruas contra essa proposta de taxar as emissões de gases dos animais nas fazendas. Na época, você está vendo imagens pela TV, quem nos acompanha pela Jovem Pan News, o setor agrícola se organizou e levou tratores, picapes a centros urbanos e carregaram inclusive placas dizendo que sem agricultores não haveria comida. Passado um tempo, a realidade é que essa nova taxa deve valer a partir de 2025. Assunto para a gente tratar com Eduardo Lunardelli Novaes, ex-secretário de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro.
Muito obrigado, Kelly. Um prazer estar contigo. Da mesma forma, obrigada pela presença. E a gente precisa entender o que essa situação da Nova Zelândia tem a ver com o agro do Brasil. E a primeira questão é por que a Nova Zelândia está tomando a dianteira e criando o que eles chamaram de primeira taxa agrícola sobre gases de animais criados dentro de fazenda do mundo, Eduardo. Exatamente. É bastante assustador, né? Para quem conhece a Nova Zelândia, ou para quem não conhece a Nova Zelândia é um dos países mais formidáveis na produção, no pastoreio de animais, né? A produção de leite na Nova Zelândia, que é um sistema onde a cadeia de produção é absolutamente coordenada, extremamente eficiente e, acima de tudo, baseada a pasto. É um sistema único no mundo de produção de leite, eles são extremamente eficientes, é o item mais importante da economia do país. Tem também a produção de fibras de lã, né, na ovinocultura, que também tem um papel muito importante na economia do país, e como eu mencionei, eles têm uma eficiência extraordinária, e exatamente pelo fato de ser um sistema, de trabalharem com um sistema a pasto, eles têm baixíssimo nível de emissões. Eles não só são muito eficientes na coordenação da cadeia, na produção de leite, na exportação de leite e de lã, como é uma indústria extremamente avançada e gera muita prosperidade para o país. Então a gente fica assustado de ver esse tipo de iniciativa, e como você muito bem colocou na matéria que você apresentou, se quer compreender exatamente o perfil de remoções, né, aquilo que se retira de gás carbônico da atmosfera, eles sabem dizer. Então, eles estão avançando para taxar o produtor rural, impor cotas e punição à produção, ao sistema pastoril, carne, leite e fibras, e admitem que sequer tem um conhecimento detalhado daquilo que é o benefício, né, a remoção de gás de efeito estufa empreendido pela atividade. Então, o que a gente pode esperar, certamente, para o país, é um problema econômico, que eles estão efetivamente atacando aquilo que eles têm de melhor e são os mais competitivos no mundo, certamente na produção de leite. Então a gente precisa aguardar para ver o que vai acontecer, mas é um pouco assustador, confesso. Interessante. Eu tenho duas questões para fazer para você depois da sua primeira resposta. A primeira delas me chamou a atenção quando você destaca que a gente tem nessa criação de uma taxa agrícola para emissão de gases, talvez uma mudança de paradigma, em que a gente não está falando mais de compensação nas emissões, mas a gente está falando de taxar a emissão no sentido de tentar frear iniciativas que emitam gases considerados gases de aquecimento global. Isso é uma mudança de paradigma quando a gente olha para a agenda verde e a produção de alimentos no mundo? Na realidade não é, Kelly. Isso é a percepção que as pessoas têm do sistema que a turma chama de crédito de carbono. Mas, desde o início dessas discussões climáticas globais, existe um objetivo muito claro de prejudicar não só a produção de energia, como a produção de alimentos. Então, vamos dizer assim, essa manifestação dessas iniciativas de controle forçado, imposto pelo Estado, pelo governo, das emissões de gases de efeito estufa, onde, por exemplo, se desprezam as remoções, é a manifestação daquilo que já estava planejado. Então, na realidade, não é uma inovação. Agora, a realidade dos objetivos planejados ao longo das últimas décadas começa a vir à luz. Eu posso dar um exemplo bastante significativo disso, que é a forma como o IPCC categoriza aquilo que eles chamam de setor agropecuário. Aquilo que eles chamam de setor agropecuário somente contempla as emissões de gás de efeito estufa. Todas as remoções, o sequestro de carbono feito pela atividade entra numa outra categoria, num outro setor que eles chamam de uso da terra. Então, tudo isso é muito bem articulado, não sei exatamente com quais objetivos, além de, evidentemente, de rearranjar sistemas econômicos importantes,
para que isso seja feito. Mas na minha experiência, no meu conhecimento, naquilo que eu acompanho há alguns anos, todo esse sistema climático global, para mim não é nenhuma surpresa. Interessante. Agora, só para ficar claro, quando a Nova Zelândia cria a primeira taxa, um tributo para criadores de ovinos, de bovinos, ela está tentando de alguma maneira desestimular a produção? Porque daí você tem um aumento de custo e alguns podem eventualmente migrar para uma outra atividade, ou não tem nada a ver esse raciocínio? Não, eu acho que tem, mas eu acho que tem muita falta de informação e eu acho que ignorância da parte desses políticos, honestamente. Você colocou muito bem na matéria que eles dizem, o governo neozelandês está dizendo que isso é uma necessidade do mercado, que o consumidor demanda esse tipo de coisa. Isso não é verdade. A gente não vê o consumidor botando a mão no bolso para pagar mais caro por um produto que já não é barato, né? Leite é um produto nobre, né? É simplesmente porque alguém está dizendo que isso está fazendo mal para o clima. Isso não acontece na prática. O que acontece são os tecnocratas, os burocratas e todo esse sistema, esse lobby gigantesco que existe por trás desse movimento de emergência climática, que evidentemente envolve trilhões de dólares, de tirar alguma vantagem econômica, alguma vantagem geopolítica, mas não existe, na minha opinião, de forma alguma, uma demanda do consumidor propriamente para pagar mais caro por produtos alimentícios. Interessante esse ponto que você coloca. A gente tem visto muito disso em outras regiões do mundo também, a baixa disposição do consumidor em aumentar o seu próprio custo de vida para bancar algumas dessas premissas, né? Ainda adiante sobre Nova Zelândia, há uma tendência de que essa decisão tomada na Nova Zelândia seja replicada por outros países, ou você acha que não, ela vai ficar contida ali ao país Nova Zelândia? Eu acho que existe uma tendência de que isso avance, mas não de forma muito forte, porque o que acontece? Como eu havia comentado, existe essa falha grave contábil, onde eles categorizam como setor agropecuário somente aquilo que o setor agropecuário tem de débitos ou de emissões. E todas as remoções ou os créditos não entram como setor agropecuário. Então existe essa percepção dos políticos, dos burocratas, também da opinião pública, quando acompanham esse tipo de notícia, de que a agricultura é muito pior para o clima do que na realidade é. Especialmente num país que tem uma característica parecida com o Brasil, que é a Nova Zelândia, em que a pecuária se baseia basicamente, quase que exclusivamente, na pastagem, no uso de pastagem, né? E a pastagem faz fotossíntese, é exatamente a fotossíntese que está sequestrando gases de efeito estufa e reciclando num sistema fechado, num sistema de circuito fechado. Aquilo que o animal está emitindo de gases está sendo depois reciclado pela própria pastagem que ele consome e, portanto, é um ciclo fechado na realidade. Interessante. Agora, para entender, quando você diz que a Nova Zelândia ela é super eficiente e esse país que é super eficiente na pecuária de leite, por exemplo, para citar um caso, adota uma medida que vai aumentar o custo de produção, que é a taxação da produção pecuária. Isso pode trazer oportunidades para o agricultor brasileiro, pensando num mercado concorrencial? Pode trazer, eu acho que traz a oportunidade para todos os concorrentes da Nova Zelândia, mas ainda assim, no caso específico do leite, o Brasil não consegue competir com a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, especificamente no caso do leite, é muito mais eficiente do que o Brasil no seu custo de produção. Eles são os melhores do mundo, eles produzem o leite mais barato do mundo por competência deles, por um trabalho muito bem feito, pela coordenação que é feita na cadeia como um todo. Eu posso até exemplificar com o fato de que toda a indústria, né, da cadeia do leite são cooperativas, tanto a indústria que processa o leite como as indústrias que dão suporte técnico, genético, de avaliação genética, etc., são todas construídas em cima de sistemas de cooperativas, né? Agora, eles também produzem carne, né? É um player pequeno no mercado de carne, é um player importante no mercado de ovinos,
E eu acho que nesses dois outros mercados, para o Brasil, especialmente na produção de carne, embora, como eu disse, na produção de carne bovina eles são pequenos, é uma oportunidade, porque eles estão, na minha opinião, esquecendo que o mundo é composto, na maior parte das pessoas, por sociedades mais pobres, né, que precisam de baixo custo de alimentação. Eles estão muito focados, talvez, aí na Suíça, onde você tem a Nestlé, por exemplo, que é uma grande compradora da Fonterra, que é essa cooperativa neozelandesa, e estão esquecendo que isso é uma minoria da população global, né? Então eu acho que sim, eu acho que a seguirem nesse caminho eles vão abrir flancos para seus concorrentes. Muito bem. Eduardo, quando a gente coloca uma manchete na tela que diz taxação sobre gases de animais começa em 2025, Nova Zelândia será o primeiro país do mundo a criar o imposto, qual é a principal mensagem que deve ficar na mente da audiência da Jovem Pan, audiência do agro, que assiste o Hora H e vê na abertura do programa esse tema? Por que ele é um tema tão importante? Ele é um tema muito importante, na minha opinião, porque eu acho que existem distorções gravíssimas na condução dessas políticas ambientais, especificamente na condução da política climática. Nós estamos falando de dois setores que são setores vitais para o funcionamento de qualquer sociedade moderna, que é o setor energético e o setor de produção de alimentos. Nós somos testemunhas de uma guerra que está ocorrendo na Europa, que é a guerra da Ucrânia, que tem como um de seus componentes justamente as políticas climáticas que foram estabelecidas na Alemanha, em que eles transicionaram grande parte da sua matriz elétrica para o gás natural, que é de fato um menor emissor de gases de efeito estufa, mas ao fazê-lo, caíram no colo da Rússia e passaram a ter uma dependência energética brutal da Rússia, algo como 50% da fonte de energia deles. Os mesmos ambientalistas que defendem essas políticas são aqueles que defenderam o fechamento das usinas nucleares, que são os carbono neutro, né? Então, esse tipo de coisa, no limite, pode trazer, além de problemas econômicos, problemas geopolíticos muito sérios, como esse que a gente está observando. Então, eu acho que é importante que a nossa audiência passe cada vez mais a conhecer mais profundamente desse assunto, porque embora a gente tenha, evidentemente, que combater mudanças climáticas e poluição, que não tem nada a ver com mudanças climáticas, etc., isso tem que ser feito par e passo com as leis da natureza no que se refere principalmente aos sistemas econômicos, com calma, com parcimônia e sem radicalismo. A gente tem visto posturas muito radicais sendo adotadas e forçadas mundo afora. Eduardo Lunardelli Novaes, muito obrigada pela presença. Você que é empreendedor rural e ex-secretário de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, fica convidado para voltar sempre. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Obrigada. O IBAMA suspendeu novas autorizações para caça de javalis no Brasil. Por meio do boletim do Sistema de Informações de Manejo, é levado em conta o Decreto de Armas de 21 de julho de 2023, que determina que a emissão dessas licenças de caça deverá ser feita pelo Exército. No caso de novas autorizações, elas deverão ser emitidas, então, pelo Exército, como eu disse. Já as autorizações antigas, feitas pelo IBAMA antes de 21 de julho de 2023, continuam vigentes até a data de validade expressa no documento. A suspensão de autorização para caça por parte do IBAMA preocupa o setor agropecuário. Isso porque o javali é considerado uma praga. Ele destrói lavouras, ataca animais de criação como galinhas, bezerros e tem um potencial para transmissão de doenças. Nas imagens que você vai conferir agora, é possível ver alguns desses estragos em produções. Por onde passa o javali, é isso que você vê, lavouras destruídas, além de impactos no meio ambiente, como em nascentes, por exemplo. Por falta de predadores naturais, os javalis têm se reproduzido em larga escala nas áreas rurais brasileiras e gerado sérios problemas. O Exército
confirmou que desde a publicação do decreto das armas, cabe ao órgão emitir o certificado para a prática de caça, assim como é responsável pelo registro das armas de fogo dos caçadores. Em relação às liberações de guias de tráfego para as armas de fogo do caçador, o Exército informou que vai ser necessário apresentar documento expedido pelo IBAMA que comprove a necessidade de abate de fauna invasora com dados da espécie, perímetro e prazo para o encerramento da atividade. E disse que, caso o caçador registrado não apresente o documento, o comando do Exército ficará impedido de conceder, autorizar a guia de trânsito para a atividade de caça. A gente vai conversar agora com Álvaro Moavadi, diretor da Sociedade Brasileira para a Conservação da Fauna. Álvaro, primeiramente, tá certo o jeitinho que eu falei seu nome? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kelly. Sim, está correto, sim. Muito bom. Obrigada por estar conosco. E a primeira pergunta é: qual o efeito dessa suspensão de autorização por parte do IBAMA para caça e manejo do javali no Brasil? Bom, Kelly, na realidade, todos nós fomos, vamos dizer, de certa forma, pegos de surpresa quando esse decreto, o 615, ele repassou ao Exército Brasileiro a determinação de regulamentar, de autorizar o controle de uma espécie animal, né? Uma espécie de fauna exótica invasora e que comprovadamente causa tantos danos, mas eu diria não somente para quem atua no agro, para o setor produtivo, mas principalmente para a questão do meio ambiente. Existe um reconhecimento internacional, a União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, ela vaticina, ela determina que o javali, o Suscrofa, é uma das piores espécies invasoras hoje presentes no planeta. Não há dúvida nenhuma que é necessário uma forma de manejo, de controle. Todos nós sabemos, por ampla experiência, que nós não conseguiremos erradicar o javali do território brasileiro, porque isso nunca ocorreu. Com exceção de casos pontuais em ilhas do Pacífico, que por sua situação geográfica facilitavam, vamos dizer assim, o cercamento em termos de controle desses indivíduos, nunca mais se houve um caso de sucesso de controle do Suscrofa, né? Se nós pegarmos exemplos, eu estive muito tempo atuando na América do Norte. Se nós pegarmos, por exemplo, casos de estados como o Texas, né? O Texas é um estado norte-americano, como todos nós, todo o setor rural sabem, um estado com muita produção, né? Com uma cultura rural muito forte. E o Texas tem também, outra característica, uma cultura bastante armamentista, diríamos assim. É o estado considerado mais armamentista da América do Norte. E mesmo com toda essa cultura armamentista e vamos dizer, uma expertise em utilização de armas de fogo e uma legislação extremamente condescendente, e eu diria até liberal em termos de controle de espécies exóticas invasoras, especialmente do javali, do javaporco, que são seus híbridos que atuam lá em estado selvagem, ainda assim não se consegue fazer uma eliminação dessa espécie. Um aspecto que vale se citar, Kelly, que se fala muito hoje em dia, e eu respeito, mas discordo, quando alguns setores ambientalistas citam que a questão das armadilhas pode ser a solução na questão do controle do javali. Não existe uma solução específica. É necessário que haja uma série de ações conjuntas e que essas ações conjuntas possam culminar em um desbaste populacional. Quando nós falamos de javali, temos de falar de desbaste populacional. Não há como eliminar a espécie. Em relação à armadilha... Essa é uma situação, só para a gente focar em algumas questões que são de dores da nossa audiência, né? Com a decisão do IBAMA
Agora, há uma dificuldade maior para fazer o manejo e controle de javali. E essa medida do IBAMA também vale para outras pragas de porte semelhante? Na realidade, o decreto 1.615, na hora que ele passa para o Exército, ele cria uma lacuna, eu diria assim, operacional do controle do javali. Nós sabemos, e foi bem dito por você, que as autorizações que estão vigentes, ainda as emitidas via CIMAF e IBAMA, elas estão valendo. Só que essas autorizações, elas têm um prazo de vigência, algumas de curto prazo, enfim, 2, 3 meses, no máximo isso. O que vai ocorrer? Eu temo particularmente que a gente sabe todo o processo que é para um órgão como o Exército Brasileiro se adequar e, inclusive, se viabilizar dentro de um setor que, não há dúvida, é relativamente novo para ele, essa questão de manejo de fauna, né? E aí ainda tem essa interação com o IBAMA, que você também bem citou, que o IBAMA vai ter que determinar, que caracterizar uma situação para que possa repassar ao Exército Brasileiro, para que ele possa, então, dar entendimento disso e emitir essas autorizações. Isso me preocupa muito, porque no momento ainda tem um grande número de autorizações vigentes, ou seja, essa praga nacional, o javali, ela está sendo ainda controlada, mas a curto prazo essas autorizações vencerão. E como vai ficar o produtor rural? Como vai ficar o universo do agro brasileiro sem nenhum tipo de controle de uma espécie que tem uma proliferação quase similar, se diz, a ratos? Álvaro, essa é uma pergunta que eu devolvo para você. Como será feito o manejo? Como vai ficar o setor agro? Quais as consequências se alguém fizer o manejo dessa praga sem as autorizações devidas? A gente cria um grande problema. Na realidade, a partir do momento que há um decreto, que há um ato legal que determina, que normatiza o controle do suscrofa, do javali, ao cidadão não cumprir esse enquadramento legal, ele está descumprindo a lei, com todas as consequências legais que isso pode ocorrer. E isso me parece muito injusto, e é muito injusto, porque o produtor rural, que está no campo, que está na situação real, ele não tem outra alternativa se não controlar. Quando você fala, às vezes, de grandes propriedades, o dano do javali é importante? Sim, é importante. Mas quando você fala de pequenas propriedades, que é a maior parte da realidade brasileira, uma vara de javalis atacando uma lavoura de milho, ela pode destruir toda a produção de uma família. Então, além de tudo, quase que cruel, desumano se permitir que isso ocorra. Eu realmente espero que, nesse momento, o Exército Brasileiro, a gente sabe de toda a competência, e em conjunto com o órgão ambiental, no caso o IBAMA, se unam para dar celeridade para que possa-se, a curto prazo, antes de vencerem essas autorizações atuais, que possamos ter uma condição que permita novamente o controle dessa praga que é o javali no território nacional. Álvaro, para quem está sendo apresentado por esse tema pela primeira vez, está vendo imagens do javali aqui na tela e pode ficar sensibilizado pela natureza do animal. Mas são muitas as imagens também que circulam nas redes sociais das devastações de lavouras, como você mesmo disse, fora os relatos que eu recebi pelas redes sociais de morte de animais, de ataques, a bezerros, a ovelhas, entre outras consequências que esse animal, essa praga, o javali, acaba trazendo para as unidades produtivas de comida no Brasil, para a agropecuária. Quando você diz que você deseja que não fique mais difícil conseguir essa licença, mas você diz que isso pode acontecer por causa de toda uma burocracia e etc., você está dizendo que a gente pode enfrentar um ciclo de perdas econômicas muito relevantes daqui para frente em função dessa dificuldade adicional que foi criada para o manejo dessa praga, Álvaro? Eu não tenho dúvida disso, Kelly. Isso me preocupa bastante e deve preocupar fortemente o setor produtivo. Eu não tenho dúvida que as entidades ruralistas, nesse momento, como o CNA, como as entidades regionais, estão debruçadas nesse tema com toda a devida atenção que é necessário. Por quê? Porque
não somente a questão da perda de lavouras, mas principalmente a questão das zoonoses, né? O javali é um vetor de grande número de zoonoses que nós não teríamos tempo para citar. Citaria aftosa, mal de Algés, um grande número, né? E a liberdade desses indivíduos sem o devido controle, sem dúvida, eles vão trazer um risco, inclusive, para exportação de carne suína brasileira, porque esse é um fator muito importante que não é, em certos momentos, citado. Álvaro, inclusive a Sociedade Rural Brasileira enviou uma nota para a gente, eu vou apresentar na sequência, chamando a atenção para as preocupações até para a aftosa e para a pecuária brasileira com um eventual descontrole da população de javalis no Brasil. É isso que você está chamando a atenção? Quais são as 3 principais doenças que podem ser transmitidas desta praga para a produção agropecuária e gerar um risco sanitário? Na realidade, eu assim, focaria extremamente pela realidade. Assim, nós temos a aftosa, que é uma realidade que hoje o Brasil ele vive um momento extremamente positivo nesse sentido, mas a aftosa, o javali, por sua capilaridade, por sua condição um javali, ele anda quilômetros numa noite, então ele tem uma condição de distribuição, de resistência, de viabilidade ambiental, que se torna um vetor, diríamos assim, tristemente extraordinário. Depois existem outras zoonoses, o mal de Algés, tantas outras que são muito preocupantes para que nós... Mas eu focaria, assim, principalmente o setor suíno, mas principalmente para o grande criador, a questão da aftosa. A aftosa realmente é um problema que pode desencadear, eu diria que quase que uma tragédia para o agro nacional, graças à questão do javali em estado selvagem. Álvaro, você vê alguma saída de curto prazo para a gente não vir aqui apenas apresentar o desafio e não trazer um horizonte de uma perspectiva positiva para quem tem esse problema ali batendo a porta, né, na sua produção, nos seus prejuízos econômicos? Tem alguma luz no fim do túnel, alguma situação de curto prazo que você acha que pode resolver esse impasse do momento? Kelly, na realidade, se fala muito, vale citar, a questão eu comecei a citar da questão do uso de armadilhas, né? Só que a armadilha, ela exige do produtor rural um nível de investimento, de manejo. Você não pode instalar uma armadilha e deixar a armadilha lá, porque o animal ele vai cair não somente o que você quer, o sustrofa, mas como outras espécies similares, né? O cateto, o queixado, enfim, tantos outras de fauna autóctone. Então, você exige com a armadilha que haja um acompanhamento diário. Então, além do custo da implantação da armadilha, você tem que ter ou o próprio ruralista, ou o próprio proprietário rural, ou um funcionário, enfim, que vá lá e confira a armadilha. E ao conferir, se houver indivíduos dentro, ele tem que fazer o abate, que também é com arma de fogo. Então, não há dúvida, no mundo inteiro, Keren, a forma mais eficiente para estar provado, para o controle de uma espécie com essa abrangência que tem o javali, é a utilização de busca ativa, ou seja, como se diz no popular, o caçador com utilização de arma de fogo, porque ele não implica no investimento direto do proprietário rural, ele terceiriza sem custo esse controle e ele tem um nível de viabilidade que é muito maior. Quanto à sua pergunta, para que você finalize, eu coloco assim, na realidade, Keren, a expectativa, eu repito, que nós temos é que, reconhecendo a gravidade do problema, tanto o Exército Brasileiro quanto o IBAMA se unam e cheguem a um denominador comum rapidamente para que o controle do javali no território nacional possa ter continuidade da forma como vinha ocorrendo. Muito bem. Álvaro Moavadi, diretor da Sociedade Brasileira para a Conservação da Fauna, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Volte sempre, Álvaro. Muito obrigado. Até a próxima. O Hora H do Agro convidou o IBAMA para participar aqui do programa, mas o Instituto afirmou que não havia disponibilidade para um representante estar conosco.
Em um comunicado, a Sociedade Rural Brasileira manifestou preocupação com a suspensão de novas autorizações de caças de javalis. Segundo a entidade, a presença de espécies exóticas como o javali não só traz prejuízos ambientais, como também vem gerando importantes impactos econômicos para a agricultura brasileira. E alerta ainda para os riscos sanitários para a pecuária nacional, já que os javalis são reservatórios de várias doenças, como a peste suína clássica e a febre aftosa. A entidade pede que o Ministério da Agricultura resolva o impasse com celeridade e que diz que a burocracia não pode colocar em risco o status sanitário do país e o trabalho de retirada da vacinação contra a aftosa do rebanho brasileiro. A entidade enviou o mesmo documento ao IBAMA, manifestando a preocupação. O documento teve assinatura conjunta de entidades do agro, como a Associação dos Produtores de Soja, Milho, Criadores de Animais, entre outros. O Hora H do Agro também solicitou um posicionamento ao Ministério da Agricultura, mas até o fechamento desta edição não recebemos um retorno sobre o tema. E a seguir, você vai ver, depois do intervalo, que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chamou o agro de ogronegócio e ela provocou reações entre senadores da República ligados ao setor. O que está acontecendo com a economia da China? Esse é o nosso segundo assunto. O gigante asiático tem dado sinais de desaceleração e acende um alerta no mundo. A gente volta com tudo isso e mais Plano Safra depois do intervalo. Eu aguardo você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz, participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech, é inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Daí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro, aqui na tela da Jovem Pan News. E nesta semana, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, disse que a economia da China causa preocupação. Segundo ele, o gigante asiático apresenta números de deflação, o que implica em uma dinâmica ruim que poderia travar o seu crescimento. Uma série de especialistas acompanham os dados da China e apontam para uma fragilidade econômica. Nesta semana, por exemplo, a China reduziu a taxa de juros do país para o patamar de 3,45% ao ano em uma tentativa de incentivar a economia através do consumo.
Nas últimas semanas, a gente tem visto dados, por exemplo, de exportações mais fracas, deflação, PIB crescendo abaixo das expectativas do mercado. E mais recentemente, a Evergrande, gigante do mercado imobiliário chinês, entrou com um pedido de proteção judicial na Corte de Falência dos Estados Unidos, uma medida que protege os seus ativos no país dos credores. A medida aumentou o temor de que os problemas no setor imobiliário da China possam se espalhar para outras partes da economia do mundo. Para o agro, a saúde econômica da China importa, já que é o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro. Dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil revelam que em 2022, quase 32% de tudo que foi embarcado pelo setor teve como destino o mercado chinês. Ou seja, a gente precisa saber o que está acontecendo com a China. Corte de juros, fraqueza na economia, tem um sinal de alerta. A gente vai analisar isso com profundidade recebendo o Leandro Ruschel, que é sócio fundador da Liberta Investimentos. Ruschel, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada pela presença e, objetivamente, o desempenho econômico da China está decepcionando em 2023. O que está acontecendo? A gente deve se preocupar com a China? Na verdade, a gente está vendo um processo natural de desaceleração depois de anos de um crescimento acelerado. A China, por vários anos, teve um crescimento de mais de 2 dígitos. Uma parte desse crescimento é devido à alavancagem financeira, ou seja, empréstimos que foram feitos por empresas, por governos estaduais, especialmente no setor de infraestrutura, no setor imobiliário. Nós tivemos aparentemente uma expansão exagerada e agora a conta está chegando. E a expectativa é de uma redução sistemática desse crescimento. O próprio Wall Street Journal, talvez o jornal mais influente do mundo, né, pelo menos no mundo financeiro, ele decretou o fim do grande boom chinês. Então a expectativa daqui para frente seria um crescimento chinês menor, não só por conta desse ciclo natural, né, os países passam por surtos de crescimento e depois param de crescer por um tempo, que pode levar até alguma recessão, mas também por conta de uma postura política, desde que o Xi Jinping, o atual líder do Partido Comunista Chinês, chegou ao poder, ele adotou uma postura menos alinhada ao mundo ocidental, buscando, né, um certo imperialismo chinês, e isso tem afastado investidores, tem aumentado a preocupação no mercado. Tivemos também a pandemia, que gerou a percepção por parte de outros países que não seria, talvez, inteligente depender de um único país, já que em situações de emergência esse país poderia definir, né, como é que essa emergência seria resolvida. Não podemos esquecer que a China bloqueou envio de recursos básicos aí para o enfrentamento da pandemia. Então a gente está passando por um processo que alguns analistas chamam de desglobalização, que é a volta de parque industrial para as economias desenvolvidas, e isso tudo deve gerar uma desaceleração da China. Então, sim, é preocupante, já que o Brasil exporta muito para a China. Quais são os riscos de um crescimento mais lento na economia da China para o Brasil, e especialmente para o agro do Brasil, que tem na China o principal destino das exportações agrícolas? Nós tivemos boa parte do boom do agro no Brasil e no mundo produzido justamente pela fome da economia chinesa de commodities. Seja no caso brasileiro, soja ou minério de ferro, né? Mas tem outras commodities que a China acabou consumindo muito mais, com o próprio petróleo. E aí não impacta tanto o Brasil, mas o ponto é, uma desaceleração da China sugere uma desaceleração da economia global, que por sua vez sugere uma possível diminuição dos preços de commodities que nós exportamos. Essa é a maior preocupação. Agora, essas commodities também são commodities agrícolas? E a minha pergunta vem dentro do seguinte contexto, que apesar de crescimentos menores, a demanda populacional da China é gigantesca e a gente vê que o ingrediente comida, o básico do dia a dia, é um dos últimos itens a ser afetado. Essa lógica não funcionaria daqui para frente, Ruschel? Sem sombra de dúvida, as commodities agrícolas acabam sofrendo menos do que commodities como o minério de ferro, né? Até porque o minério de ferro está ligado ao setor de construção, que é o setor que está apresentando uma desaceleração maior. Porém, nós não podemos esquecer que, por conta de políticas adotadas lá na época do Mao, como filho único, a China apresenta uma curva demográfica pior do que outros países. Então, a expectativa a partir de agora seria uma diminuição bem
agressiva da população, e isso pode gerar uma diminuição de demanda por itens como commodities agrícolas. Apesar disso não acontecer da noite para o dia, isso vai acontecer ao longo das próximas décadas. Interessante. Agora, você trouxe, né, a gestão do Xi Jinping, e a gente vê que o Xi Jinping ele tem uma meta de ultrapassar a economia dos Estados Unidos e se tornar a primeira economia do mundo. Se eu não estou enganado, essa meta era a partir de 2035. Os sinais de desaceleração recente começam a mostrar algum tipo de obstáculo nessa direção, ao mesmo tempo que a relação entre China e Estados Unidos piora, tem Taiwan no meio dessa conversa e tem uma tentativa de Xi Jinping de ampliar o uso do yuan no mundo. No final das contas, separando o joio do trigo, o que é que fica desse cenário em que a China tenta crescer enquanto uma economia mais importante do mundo, mas ao mesmo tempo enfrenta desafios domésticos? Você vê um horizonte disso não acontecer, da desdolarização da economia mundial também ser retardada? Qual é a sua visão, Ruschel? Eu acho muito difícil acreditar na morte do dólar, como muita gente vem anunciando. E isso me parece muito um cenário da década de 80, quando se anunciava que o Japão iria ultrapassar a economia americana, porque estava crescendo um ritmo muito forte. Em alguns anos o Japão ultrapassaria. Hoje sabemos que o Japão nunca vai ultrapassar a economia americana, até porque o Japão é outro país que enfrenta um problema demográfico sério. E aumentou o número de analistas que falam sobre a possibilidade da China nunca vir a ultrapassar os Estados Unidos por conta dessa desaceleração. Então há o aspecto natural, mas há também uma escolha. A China, ao invés de se integrar à economia global no sentido, inclusive, político, né, conduzindo o país, digamos assim, para uma abertura política, o Xi Jinping sinalizou uma virada nessa direção, no sentido de consolidar o poder, centralizar o poder, e isso produziu um afastamento em relação às economias desenvolvidas, né? Então, me parece que aumenta a chance, não da China deixar de ser uma megapotência ou até mesmo deixar de crescer, mas eu acho que é menos provável a China virar, digamos assim, a nova superpotência, suplantando os Estados Unidos. Eu creio que essas escolhas que a China tem feito, inclusive não escondendo de ninguém esses objetivos, né, de dominação global, isso produz um efeito negativo para a própria China e acaba afastando outros países, dificultando o crescimento. A expectativa era que a China poderia substituir essa relação internacional, né, esse comércio internacional, pelo consumo interno, mas esse desafio está se demonstrando maior do que se imaginava. O ritmo de crescimento do consumo chinês está menor, bem menor do que se imaginava como potencial, né? Então, não são boas notícias para a China e, por tabela, até certo ponto, também não são boas notícias para o Brasil. Qual o alerta mais importante para efeito de economia brasileira, agro do Brasil, para a gente encerrar? O alerta mais importante seria produzir uma não dependência da economia chinesa e buscar acordos comerciais e abertura comercial com outros países, com países desenvolvidos. Infelizmente, o que a gente está vendo, inclusive o Lula está lá na África do Sul, é um alinhamento cada vez maior com a China e até mesmo com outras ditaduras, né? Agora com o Irã entrando nos BRICS, Arábia Saudita, no que o próprio Lula chama de Sul Global. Eu creio que essa é uma estratégia equivocada. O Brasil deveria concentrar esforços, por exemplo, em abrir o mercado europeu, né? Há uma possibilidade aí da aproximação do Mercosul com a União Europeia, o que seria algo muito positivo para o agro, já que a gente sabe que a União Europeia tem um certo protecionismo em termos agrícolas, né? Abrir esse protecionismo para o mercado brasileiro seria algo bastante positivo, mas não é o que a gente está vendo, infelizmente. Se a China cresce menos, o Brasil também cresce menos? Se o objetivo desse governo, infelizmente é o que parece, né, atrelar cada vez mais o destino brasileiro ao destino chinês ou dos emergentes, ou do que o Lula está chamando de sul global, sim, isso passa a ser quase que uma verdade inexorável. Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos, obrigada pela entrevista, volte sempre. Obrigado pelo convite e até a próxima, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. E nesta semana, durante uma audiência pública, a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reagiu à fala da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que chamou o agro de ogro negócio.
A senhora esteve há poucos meses na Câmara e disse apostar na transição para a agricultura de baixo carbono. Abre aspas, para que a gente tire o agronegócio brasileiro da condição de ogronegócio. E aí eu queria dizer que eu lastimo, né, essa fala da senhora nessa época, nessa reunião. O agronegócio brasileiro não é ogronegócio. O agronegócio brasileiro, e a senhora sabe bem, ele hoje é baseado e lastreado em tecnologia, na ciência. A senhora que tem tantos contatos no exterior, ao referir-se ao setor como ogronegócio, não estaria inadvertidamente favorecendo nossos concorrentes lá fora? Fica o questionamento da senadora Tereza Cristina, a fala da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Vamos relembrar o trecho em que ela chama o agro de ogronegócio em uma audiência pública de maio. Se você consegue chegar no nível de ter a rastreabilidade da tua cadeia produtiva, a certificação do teu produto, você passa a ter uma redução de juros ainda maior. E o Brasil passa a ser o país da agricultura de baixo carbono. E o governo vai apostar nessa transição para que a gente tire o agronegócio brasileiro da condição de ogronegócio. Porque uma boa parte já está fazendo o dever de casa. E a parte que não faz contamina todo o resto. Para que tire o agronegócio da condição de ogronegócio. Será mesmo? Assunto para conversar com Christian Lobauer, cientista político com experiência de décadas em instituições e companhias do agronegócio. Christian, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Kellen? Prazer estar com vocês aí. Da mesma forma, a ministra do Meio Ambiente falou em tirar o agro da condição de ogronegócio. Quais são os dados, quais são as informações que refutam essa premissa de que o agro é ogro, hein, Christian? Eu acho que a ministra, a ex-ministra e a senadora Tereza já tentou, de forma muito cordial, colocar como as palavras da ministra do Meio Ambiente estão fora do tempo, né? Para aqueles que são mais jovens, não se lembram, mas há 20 anos atrás, exatamente há 20 anos atrás, a atual ministra do Meio Ambiente era a ministra do Meio Ambiente, do mesmo presidente que nós temos hoje. E ela falava exatamente as mesmas coisas. Então, assim, é como se não tivesse passado 20 anos, a gente não tivesse um código florestal, não tivesse um aumento de produtividade astronômico em todas as culturas, uma redução da expansão do uso da terra, um aumento da produtividade, uma melhoria na qualidade da energia, vínculo com a produção agrícola, etc, etc, etc. O problema, o que ela adjetiva de ogro, é um problema de polícia, Kellen. Não é um problema do agro, da agricultura e nem do meio ambiente. E ela mesma faz referência, é uma pequena minoria. Evidente que é uma minoria, ela sabe disso. Então é um discurso meio para a plateia, sabe? Um discurso para os seus próprios eleitores, que parece que pararam em 2003, porque não tem o menor sentido continuar com essa conversa de acusação gratuita, uma atividade que é essa que você comunica todos os dias aí, do seu desenvolvimento, do benefício que traz para a sociedade, a criação de riqueza, de emprego, de renda, e ela fica nesse discurso anacrônico, porque é uma figura política que não tem mais a importância que já teve. Agora, Christian, uma ministra de governo endossando essa visão preconceituosa afeta a imagem do setor? A gente ouviu a senadora Tereza Cristina deixando um questionamento na mesa. Será que isso não cria munição para os concorrentes globais do Brasil usarem uma informação distorcida acerca da produção agropecuária e prejudicar o comércio? Claro que sim, claro que sim. Eu vou te falar uma coisa, Kellen, os maiores problemas do Brasil lá fora são criados pelos próprios brasileiros. Brasileiros que estão lá fora e brasileiros que estão nesse governo, nas lideranças, como é o caso máximo da ministra Marina. Cada palavra, cada colocação que é posta dessa maneira gera um problema lá fora, uma interpretação, um entendimento de quem conhece menos o Brasil, de que nós estamos fazendo a coisa errada. E não é o que está acontecendo. Os brasileiros estão fazendo a coisa certa. A agricultura brasileira é absolutamente sustentável. Nós temos toneladas de dados para apresentar. O seu programa apresenta todas as semanas
uma tonelada de dados para mostrar como o Brasil vai bem, e nós temos muitos problemas, sim, a resolver. Há um problema de crime que está sendo realizado aí em todas as atividades econômicas do Brasil, não é só no agronegócio, e essas atividades têm que ser combatidas. Agora, quando uma ministra da proporção e da popularidade internacional, como a Marina Silva, se manifesta desse jeito, qual é o resultado? O resultado é ruim para os brasileiros. Os estrangeiros não estão preocupados com isso. Eu acho que tem até gente que gosta disso lá fora, se aproveita dessa fragilidade colocada pelas nossas próprias autoridades. É realmente um desafio muito grande e a gente vai continuar abrindo espaço para profissionais como você virem aqui e trazerem essa lista de dados que comprovam, de fato, que o agro não é ogro. Pelo contrário, é um dos setores que mais deveria orgulhar os brasileiros. Christian, volte sempre. Um prazer te receber. Obrigado, prazer falar contigo. Da mesma forma, Christian Lobauer, cientista político. Obrigada pela companhia. E agricultores estão relatando e relataram ao Hora H do Agro uma dificuldade de acesso aos recursos do Plano Safra. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil confirmou esse cenário. Nós ouvimos o diretor técnico da CNA, o Bruno Luque. Bruno, conta pra gente o que está acontecendo com o crédito rural. Então o plano saiu, nesse primeiro mês havia uma demanda represada muito grande, que tomou boa parte desses recursos, e mesmo assim nós já imaginávamos, já teria uma demanda natural maior esse ano, né? Um ano onde você tem uma taxa de juros de mercado ainda alta, né? A receita de boa parte dos produtos caindo, o custo, de certa forma, caiu alguma coisa, mas ainda não na mesma proporção que a receita, né? O custo caiu muito pouco. Então, a demanda, era natural que essa demanda de crédito seria maior nessa safra 23-24. Então, assim que o plano foi anunciado e ficou disponível nas agências, né, a corrida foi grande. E esse recurso, que hoje já está com 98% do recurso destinado à equalização já está comprometido, ele não foi suficiente. E principalmente, acho que tem um ponto interessante, a liberação está sendo feita por trimestres agora de recurso. Não é uma liberação, vamos dizer assim, sob demanda ou contínua, né? Então ela já foi encerrada. E qual é o tipo de agricultor mais afetado nesse momento? O que a gente tem observado, principalmente agora, no primeiro mês do Plano Safra, a linha do plano da agricultura familiar foi uma das que mais teve redução no número de contratos. Nós caímos 47% comparado ao que a gente tinha ano passado para o mesmo mês. Né? Para o mesmo mês, o primeiro mês do Plano Safra de julho do ano passado, comparado a julho desse ano, vamos dizer assim, a categoria de produção que foi mais afetada foi da agricultura familiar, com a queda de 47% nos contratos, ao passo que a agricultura empresarial caiu 37%. E já há linhas de crédito esgotadas, Bruno, a gente recebeu muitos relatos também de que o crédito rural está sendo liberado aos poucos, né? É uma dificuldade, não é mesmo? O recurso de BNDES para, acho que 8 linhas já foi suspenso, né? A ProIrriga, o Renovagro, né? O PCA, o Moderfrota, até uma linha de custeio, que é o Pronamp Custeio, foi suspensa já com o recurso do BNDES. Em certos municípios, no Banco A tem. Mas no mesmo banco, na região sul, por exemplo, do estado, não tem. Ou em um estado tem, em outro estado não tem. Então, eu acho que o banco está direcionando o pouco que ele tem para aquela, vamos dizer assim, as carteiras que têm menos risco, atividades que eles têm garantias que são maiores que as demais. E, Bruno, o que está sendo feito, para que os agricultores voltem a ter crédito rural farto? Nós aqui da CNA, junto com a FPA, a gente está trabalhando para buscar orçamento. O que foi anunciado, né, tem que ser cumprido, senão não precisava ter feito aquele anúncio daquele tamanho. Então a gente tem discutido com os ministérios específicos, a ministra Simone Tebet esteve na FPA há coisa de 2 semanas, ela se sensibilizou com o tema, só que precisava ter a aprovação do arcabouço fiscal, que foi aprovado essa semana. Então a gente tem uma esperança de voltar a discutir esse assunto nas próximas semanas, para que haja um remanejamento de orçamento e aí você consiga cumprir, né, o mínimo necessário para o plano se manter em pé. E qual é o impacto dessa escassez de crédito hoje no agro? O que a CNA recomenda, por exemplo, para os agricultores? É hora de contratar, então, um financiamento com juros de mercado ou esperar para conseguir um remanejamento de recurso e acessar taxa de juro com taxas subsidiadas? O que você nos diz? A consequência, a gente não conseguir esse remanejamento de recursos para o crédito, o produtor vai ter que acabar indo no mercado buscar esse recurso, e hoje os juros de mercado eles continuam altos,
que pese você teve uma queda da Selic, mas ainda a precificação do mercado, produtores têm relatado que estão pegando aí, quando fecha, praticamente 20%, né, de taxa de juros, a depender da região, da cadeia e do que ele está demandando. O que a gente pode colocar é o seguinte: as questões de investimento, que eu acho que é aí que pesa mais, né, no investimento, o que ele acaba fazendo é postergar, né, ele não vai fazer esse ano. Então, um ganho adicional que ele poderia ter de incremento de produtividade, né, de melhoria no aumento da produção, ele acaba tendo que postergar isso para um próximo ano, porque o recurso não está disponível no momento certo, e ele não vai usar na hora certa. O custeio, aí ele tem que fazer realmente essa conta, né? O que ele consegue? Ele precisa de um salvamento de curto prazo, ele consegue remanejar ainda no médio e negociar com os fornecedores um pagamento, né, assim que tiver a colheita, enfim. Então, para cada caso, é um caso até complicado a gente fazer essa recomendação. Mas eu acho que o produtor não pode deixar de fazer essa análise, né? Vale a pena eu ficar esperando até o momento do plantio, né? Se eu tomar o crédito mais caro, qual que é o impacto disso? Se eu fizer uma operação, né, com pagamento futuro, né, como é que eu consigo ganhar alguma coisa? Então, realmente cada caso um caso, e buscar um profissional, né, que eu possa orientá-lo nesse momento. Muito obrigada, Bruno Luque, diretor técnico da CNA, pelos esclarecimentos sobre o Plano Safra. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz, informou que as linhas suspensas pelo BNDES receberam ofício autorizando a antecipação de recursos. Com isso, ele acredita que a situação deverá ser normalizada. E sobre o comprometimento de 98% do recurso para equalização de juros, o secretário de Governo disse que a informação não procede. E sobre marco temporal indígena, a ministra do Supremo Tribunal Federal agendou para o dia 30 de agosto o julgamento do marco temporal das terras indígenas. O tema estava paralisado na corte após o ministro André Mendonça pedir vistas. Até o momento, há 2 votos contra o marco temporal, dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, e 1 voto a favor do marco do ministro Nunes Marques. O marco temporal determina que só vai poder ser demarcada como indígena a área em que esses povos ocupavam na data da promulgação da Constituição em 1988. Para o agro, a continuidade do marco temporal é importante porque ela gera segurança jurídica para o direito de propriedade em diferentes regiões do país. E a determinação de uma data para o julgamento do tema ocorre após a Comissão de Agricultura do Senado aprovar nesta semana o projeto de lei que estabelece o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Foram 13 votos a favor e 3 votos contrários. O PL determina que só poderá ser demarcada como indígena uma área em que esses povos ocupavam na data da promulgação da Constituição em 1988. Com a aprovação da Comissão de Agricultura, a medida agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e seguirá depois para o plenário do Senado. E agora eu tenho um recado para você. Sem dúvida, o esfenóforos é uma das pragas mais importantes da cultura da cana. As larvas atacam os rizomas e os colmos, abrindo galerias nas plantas, o que reduz de forma significativa a produtividade e a longevidade do canavial. Conheça agora uma solução nunca antes vista no controle do esfenóforos do canavial. Zeus é um inseticida da Yara de eficiência incomparável, que maximiza a produtividade da cana-de-açúcar. Com tecnologia inédita, Zeus tem efeito de choque incomparável e longo período de controle, protegendo o seu canavial por mais tempo. Eleve a sua produção de cana a outro patamar com Zeus. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e saiba mais sobre esse inseticida sem igual. O Hora H do Agro desta semana fica por aqui. Obrigada pela companhia de todos. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização Jovem Pan News.